Eu gostaria de ler com os irmãos. Nós vamos meditar hoje na carta de Paulo a Filemon, no capítulo único, né? Capítulo 1, os versículos de 4 a 7. Uma pequena carta de Paulo. E muito interessante como Paulo desenvolve o seu argumento, se dirigindo a Filemon, para que ele recebesse Onésimo de novo. E aí nós vamos meditar nessa noite nos versículos 4 até o 7. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Uns dias atrás a gente meditou nesse texto, né, no versículo 7, na devocional, e continuei lendo a carta de Filemon e me encantei mesmo como Paulo se dirige a ele para que ele pudesse receber Onésimo. E eu gostaria de intitular essa mensagem chamando ela assim: a fé que me leva a viver Cristo reverbera, volta para a igreja em serviço para a igreja, né? Quanto mais eu vivo a fé que Cristo me deu para Ele mesmo, mais Deus vai me conduzir a servir a igreja de Cristo. Que é um retrato muito claro que nós vemos na vida de Filemon. É o que Paulo está falando aqui para Filemon. Filemon era um servo de Deus. E nós vivemos um tempo onde todo ser humano tem fé em alguma coisa. Ninguém pode dizer que não acredita em algo. Mas, por mais que a pessoa diga que ela é ateu, que ela não acredita em Deus, alguma coisa ela tem que acreditar para que ela possa ter vida. A fé é essencial para a vida. A fé sempre nos direciona a um alvo. Sempre a fé vai nos direcionar a alguma coisa. E esse alvo pode ser bom ou ruim. Nos nossos dias, muitos vão crer na tecnologia, no avanço tecnológico, que vai resolver muitas coisas. Muitos creem na ciência, muitos vão crer em si mesmo, e assim por diante. Fato é que o tipo de fé que temos vai mexer com toda a nossa vida, com todas as nossas ações, com as nossas escolhas, com aquilo que desejamos. É claro que o alvo da fé leva qualquer pessoa a amar tudo que engloba esse alvo. Então, se a pessoa ela ama a si mesma, tudo que gira em volta dela mesma ela vai amar. Sejam pessoas, seja o seu trabalho, seja o seu estudo. Em contrapartida, aquilo que não gira em torno da sua vida, para ela vai ser algo descartável, não vai ser algo interessante, não vai ser alvo da sua atenção. A fé, de certa forma, faz com que a pessoa fique alinhada com as suas prioridades, com os seus desejos, com aquilo que ela deseja para a sua vida, por assim dizer. O ponto importante é que o alvo da minha fé será onde eu vou empregar o meu amor, o meu serviço, aquilo que as minhas energias, o meu pensamento, toda a minha produção vai ser em torno desse alvo que a minha fé tem. Então, nós temos que pensar muito claramente sobre qual é o alvo da nossa fé. Paulo começa dizendo, ele dá graças a Deus e ora, isso nos ensina que por mais que a pessoa ela seja uma pessoa de muita fé, vamos dizer assim, ela carece de oração. Ela não é uma pessoa que nós não devemos, ela é uma pessoa que nós devemos orar por ela, para que Deus continue sustentando e fortalecendo, que é o que ele fala no versículo 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações. Então, nós precisamos orar uns pelos outros. E ele fala no versículo 5, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Então, a gente vê aqui que a fé que Filemon tinha em Cristo, retornava isso para a igreja em forma de amor, em forma de serviço. E eu gostaria de começar falando então dessa fé, porque a fé que Filemon tinha, ela tinha como alvo único o Senhor Jesus Cristo. Paulo fala isso no versículo 5. E essa fé de Filemon era ativa, ela era operante. A fé
que o próprio Deus colocou no coração de Filemão levava sempre ele em direção a Cristo e não ao contrário. Filemão, é como se a fé de Filemão fosse sempre atraída para Cristo. Cristo era o alvo dessa fé. Então, aquilo que Filemão possuía, que ele tinha, ele dedicava ao Senhor Jesus Cristo. De certa forma, isso voltava para a igreja em forma de serviço. Nós aprendemos, então, que como cristãos, nossa fé em Cristo Jesus ela tem que ser ativa e operante. Não pode ser uma fé sossegada, não pode ser uma fé guardada na gaveta ali do armário, do guarda-roupa, por assim dizer. A nossa fé ela tem que estar em ação, não de uma forma ativista, e também ela não pode ser uma fé que faz com que a gente cruze os braços. A gente não pode entrar nessas polarizações, ser de mais de um lado e ser menos do outro, ou ser de mais de um lado e ser menos do outro, né? Sendo um pouco redundante. A fé que Cristo nos dá, ela nos dá um equilíbrio. A fé que Cristo nos concede não nos leva a ficar de braços cruzados e também não nos conduz a basear a nossa vida em obras. Não nos leva para viver o desespero. Eu preciso fazer algo para aparecer ali na igreja, para mostrar que eu estou presente, ou eu vou ficar de braços cruzados, agora que eu sou salvo em Cristo Jesus, a minha vida está resolvida, eu não preciso fazer mais nada. Não é assim que a fé de Cristo trabalha em nossas vidas. A fé em Cristo Jesus nos leva a cumprir a sua vontade. E cumprir a vontade de Cristo não cabe os braços cruzados e nem o ativismo. Cristo Jesus sabe como nós devemos ser conduzidos pela fé. Ele sabe o caminho que nós temos que percorrer. E nós precisamos observar aquilo que Cristo tem para nós. Ouvir Cristo é muito importante para que a gente empregue a nossa vida naquilo que o Senhor tem para nós. Para que a gente use a fé que Cristo nos deu para cumprir a vontade de Cristo e não outra coisa. A fé que Cristo nos dá não é para sermos simplesmente ouvintes, mas também praticantes. Tiago, capítulo 1, dos versos 22 a 25, diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E o ser bem-aventurado nesse texto não está ligado em ser bem-aventurado nessa terra, mas em ser bem-aventurado em Cristo, em ser rico diante de Cristo. Em ter fé em Cristo Jesus, em conhecer a Cristo profundamente, em viver as verdades do Evangelho, a verdadeira riqueza da igreja, como diz Martinho Lutero, é o Santo Evangelho. E viver o Evangelho torna a pessoa rica diante de Deus, que é a maior riqueza que nós precisamos, é a maior riqueza que existe na face da terra, é ser servo de Cristo, é viver pela fé em Cristo Jesus. Nós ouvimos dias atrás o pastor Fábio falando da questão de que o justo viverá da fé quando ele pregou em Abacuque. O pastor terminou a sessão de pregação em 1 Pedro, a gente vê Pedro animando aqueles irmãos por assim dizer, viver pela fé em Cristo Jesus. Pedro animando aqueles irmãos com as bênçãos da eternidade. É isso que nós precisamos ter diante de nós sempre. A fé em Cristo Jesus faz com que vivamos de acordo com a agenda do reino de Deus. É aquilo que Jesus disse. Jesus, em certo tempo, ele disse: a minha comida, a minha bebida é a vontade do meu Pai. E é isso que a fé em Cristo Jesus nos leva, a se alimentar, a se saciar em fazer a vontade de Deus, nosso Senhor, e não outra coisa. A fé que Filemão tinha em Cristo, ele não usava para outra coisa senão para o serviço de Cristo. Possivelmente Filemão era um cristão de posses, ele era uma pessoa que, por assim dizer, era um patrocinador da obra de Deus no seu tempo. Contudo, o texto nos mostra que elas serviam para abençoar o povo de Deus. Nós vemos que Filemão era alguém que amava a ponto de reanimar o coração dos outros irmãos. A porta da casa de Filemão era aberta para receber irmãos de diversas situações. A fé em Cristo, a fé que Cristo nos deu, não é para outra coisa senão para Ele mesmo.
Não é para nós. Eu não sou mais o centro. Cristo é o centro. Cristo é o verdadeiro ser humano. Que nós temos que nos apoiar, que nós temos que olhar e viver aquilo que Cristo viveu, aquilo que Cristo é. Usar a fé que Cristo nos deu para viver os prazeres desse mundo é lançar pérolas aos porcos, é perder tempo, não é de certa forma, jogar a vida fora. Usar a fé que Cristo nos deu para agradá-lo, vivendo nesse mundo, aí sim é compreender que Ele é suficiente. A fé que Cristo nos dá, nos aponta para Cristo que é suficiente, que supre todas as nossas necessidades. Viver nesse mundo de maneira a agradar a Cristo por meio da fé, engloba toda a nossa vida. Todas as coisas que o Senhor coloca diante de nós, precisamos viver pela fé que Cristo nos dá. Não podemos viver de outra forma. Cristo me deu algo que eu queria tanto, eu não tenho que fazer daquilo um objeto de adoração, por assim dizer. E muitas vezes se torna, se eu não tomar cuidado, é algo que eu idolatro, que eu me apego tanto, que eu deixo até mesmo de servir a Cristo em coisas básicas que nós precisamos fazer, como orar, como ler as Escrituras, para viver aquilo que o Senhor me deu. E nós temos que tomar cuidado com isso. Filemão, sendo uma pessoa de posses, não era apegado às suas posses. Ele colocou as suas posses para o serviço do reino. Porque Cristo era o alvo da sua vida. Cristo era o Senhor da sua vida. A fé em Cristo nos direciona a não fazer as coisas desse mundo nosso objetivo de vida. Podemos ter muitas coisas e desfrutar de todas elas, e isso é dádiva do Senhor para nós. Mas, se um dia elas acabarem, vida que segue, pois o real motivo da minha existência é Cristo Jesus. Eu não preciso das coisas desse mundo. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus, no Sermão do Monte, fala que essas coisas são importantes, o comer, o vestir. O Senhor falou isso. Mas o Senhor Jesus nos direciona a não preocuparmos com essas coisas, porque Ele sabe que precisamos delas. E quanto mais nós colocamos aquilo que o Senhor mesmo nos dá para o seu serviço, o Senhor, por sua vontade, vai acrescentando. Porque pessoas precisam. A igreja de Cristo precisa. Cristo nos colocou nesse mundo, nos enxertou na sua igreja para que a gente viva pela fé, para que a gente seja esse povo que se destaque nesse mundo, não por aquilo que temos, mas por aquilo que Cristo é. Isso deve nos bastar, isso deve ser um ponto final para nós. É importante ressaltar que também o desfrutar daquilo que Deus nos dá, não é somente pegar aquilo que nós temos e sair gastando, viajando ou coisa do tipo, mas também servir a igreja de Cristo. É uma forma de desfrutar daquilo que Deus está nos dando, daquilo que Deus está acrescentando a nós. Às vezes a gente só pensa que desfrutar é pegar aquilo que o Senhor nos dá e comprar e viver as coisas que o Senhor criou, contemplar a criação. Isso faz parte. Mas usar aquilo que o Senhor nos dá também para servir os nossos irmãos faz parte de desfrutar das bênçãos de Cristo. Viver pela fé evita o famoso andar em círculo. Nós vivemos em dias em que as pessoas precisam estabelecer objetos de desejo para elas terem ânimo para viver. E quando elas alcançam esse objetivo, elas precisam colocar outro no lugar. Elas não se sentem satisfeitas. Sempre precisa de algo, sempre precisa de algo novo. E quando conquista aquele algo novo, logo quando passa um tempo, perde a graça e precisa de outro algo novo no lugar para ter ânimo na vida. A fé em Cristo Jesus é totalmente diferente. Quanto mais vivemos pela fé, mais somos saciados e mais somos desejosos por Cristo Jesus. Não precisamos de algo mais. Não precisamos de algo que acrescente. Se Deus nos abençoar com coisas, amém. Mas se Ele não nos abençoar, amém da mesma forma. Porque Ele satisfaz, Ele completa, Ele é tudo o que precisamos. E é essa fé que Filemão tinha em Cristo Jesus, que Paulo está aqui fazendo destaque. Ficamos contentes com as bênçãos que Cristo nos dá. E graças a Deus por isso. Precisamos nos alegrar e sermos gratos por elas. Mas precisamos ter profunda alegria, grande alegria pelo fato de sermos filhos de Deus, de pertencermos a Cristo Jesus, nosso Senhor. A fé em Cristo Jesus nos leva a viver a vida
da maneira original. Ou seja, sob o senhorio de Cristo, vivendo da maneira que Cristo quer que vivamos, sendo servo, colocando o meu irmão acima de mim mesmo, cumprindo a agenda do reino. Qual é a agenda do reino? É isso que eu vou fazer. Em determinado momento da vida de Jesus, que ele se retirou para orar, veio uma multidão atrás dele, os discípulos não sabiam para onde Jesus estava, para onde Jesus tinha ido. E quando eles encontram Jesus, Jesus fala: olha, vamos para outro lugar, porque eu preciso ir para lá pregar. E tinha uma multidão ali à espera de Jesus. Mas Jesus precisava ir para outro lugar, porque a agenda do reino é importante. Cumprir a vontade de Cristo é importante. E precisamos viver pela fé isso. A fé que Cristo nos dá nos ajuda a ter a nossa vida alinhada de acordo com a vontade de Deus. E não de acordo com aquilo que para nós é importante. Uma outra questão da fé de Filemão é que ela não era terrena, mas era a fé de alguém que era um verdadeiro justificado em Cristo Jesus. Filemão não fazia das coisas que ele fazia ali para a igreja em serviço com o propósito de se promover. Muito pelo contrário. Ele não fazia isso para se mostrar que ele era um cristão ou que ele era alguém que era acima da média. Ele não se promovia por essas coisas. Ele era alguém que servia de uma maneira voluntária. E é por isso que precisamos da fé em Cristo Jesus, para compreender que o nosso serviço é voluntário. Jesus nos salvou sem nós merecermos. Nós não tínhamos condições de nos aproximar a Deus. E Cristo veio até nós e nos aproximou de Deus. Essa gratuidade da salvação, precisamos também responder a isso servindo a Cristo de maneira gratuita. De maneira gratuita e voluntária. E a fé que Cristo nos dá nos ajuda a compreender aqui o serviço voluntário a Cristo Jesus, sem esperar uma reciprocidade das pessoas, é muito importante. Cristo é aquele que nos galardoará no dia final. E graças a Deus por isso. Se nós recebermos a reciprocidade daquilo que estamos fazendo, amém, graças a Deus. Mas e se nós não recebermos? Vamos parar de servir o Senhor? Não, vamos continuar. É isso que Jesus nos ensina. Jesus, ele foi perseguido, Jesus, ele foi açoitado, Jesus foi difamado. Mas nem por isso ele deixou de continuar servindo a Deus. Ele sabia o seu propósito aqui na terra. Os apóstolos, quando receberam o Espírito Santo, da mesma forma, eles foram perseguidos, foram presos, foram açoitados. Estevão foi apedrejado, e nem por isso ele deixou de servir a Cristo. Ele continuou servindo a Cristo. Ele tinha a fé em Cristo Jesus, alinhada, pautada em Cristo, tendo Cristo como alvo. Nos ajuda a servir o Senhor com alegria. Essa fé que Cristo nos dá não é para uma satisfação terrena. Se nós só nos satisfazemos com as coisas daqui da terra, somos as pessoas mais insatisfeitas que existem. Mas se nós nos satisfazemos plenamente em Cristo Jesus, graças a Deus, somos os mais satisfeitos. Que maravilha! Cristo abriu o seu reino. A palavra de Deus testifica em relação ao povo de Deus que ele nos fez herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Que tesouro maravilhoso! Que graça é essa, meus irmãos? Que nos aponta para algo muito maior do que nós. As nossas palavras não são suficientes para dizer que tamanho de tesouro que é. Mas nós sabemos que é grandioso. Nós sabemos que é maravilhoso. A fé que Filemão tinha em Cristo Jesus o levava a plena satisfação. Ele não precisava de algo mais. Era bastado e abrangente, porque ela nasceu em Cristo. Foi Cristo que deu a ele. E ela permaneceu em Cristo. Filemão não desviou o foco. Ele se entregou ao Senhor. E ele viveu Cristo Jesus plenamente. E isso nos motiva, isso nos ensina que precisamos viver Cristo Jesus. A fé é o nosso verdadeiro mapa do tesouro, pois é por meio dela que a nossa maior necessidade é saciada. Somos salvos e recebemos perdão dos pecados, passamos da morte para a vida. A fé é o canal que nos leva à salvação em Cristo Jesus. Paulo vai falar isso em Efésios, que nós somos salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus.
maravilha, meus irmãos. A fé é o canal que nos leva à salvação. E a salvação em Cristo Jesus é tudo o que nós precisamos. Não vivemos mais esperançados em um mundo terreno que corre de um lado para o outro, tentando buscar soluções na tecnologia, na ciência, na medicina. E não há. E não há. Teve um texto que a gente aprendeu, que um professor leu de Apocalipse, e foi muito interessante a analogia que ele fez. Ele comparou a cidade celestial com a cidade desse mundo. A gente vê que a Jerusalém celestial ela tem muros, ela é uma cidade segura, rios convivem muito bem com terra. E hoje, nos nossos dias, a gente não vê isso. Quando chove muito forte, há alagamentos e pessoas sofrem por conta disso. Nós vemos que as pessoas têm feito condomínios e mais condomínios, querendo promover uma segurança, colocando tudo no condomínio ali para as pessoas viverem bem, mas não é pleno. Ninguém pode garantir. Mas a fé que Cristo nos dá nos aponta por uma cidade totalmente segura. A Bíblia diz que quando nós estivermos diante de Deus, na Jerusalém celestial, viveremos sob a sua luz, viveremos diante da sua presença, viveremos diante dele para sempre, sem a presença do pecado. Não pecaremos mais. A fé em Cristo Jesus nos conduz a essa realidade, a uma verdade. Essa cidade existe. Jesus voltará para levar a sua igreja para esse lugar. Mas enquanto estamos aqui na terra, precisamos viver aqui como Filemão vivia, tendo fé em Cristo Jesus somente. Tendo fé em Cristo Jesus somente. Paulo diz, nesse texto que nós lemos, no versículo 6, ele fala: oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz. O que Paulo está fazendo menção é de uma fé que compartilha. Filemão não tinha uma fé reclusa, como se fosse um gueto. Não, Filemão compartilhava dessa fé em Cristo Jesus com as pessoas. A palavra comunhão pressupõe envolvimento com o corpo de Cristo. Precisamos de comunhão, precisamos estar próximos. Sabemos que estamos em tempo de pandemia e que não podemos nos aproximar por questões sanitárias, mas Deus nos deu recursos para estarmos próximos de alguma forma dos nossos irmãos. É essa fé que Paulo está fazendo menção, não é um envolvimento que assiste de longe. Vou abrir o WhatsApp da igreja para ver o que está acontecendo. Já vi tudo aqui, ok. Não, além de você ver o que está acontecendo, além de você orar, é importante que você faça contato. Nós, como corpo de Cristo, precisamos dessa força, desse encorajamento, dessa aproximação, saber de fato que estamos juntos, independente das situações em que os nossos irmãos ou nós mesmos estamos passando. Precisamos participar da vida uns dos outros. É isso que Paulo está falando quando ele diz: comunhão da sua fé se torna eficaz. Participe, continue, aprofunde-se nisso. A fé eficaz é aquela que não escolhe o momento, mas é aquela que, apesar do momento, se envolve, que partilha do que tem com os outros, tendo em vista a glória de Cristo. Cristo foi para a cruz, ele tomou o nosso lugar, ele pagou a nossa dívida, Cristo esvaziou de si mesmo em favor do seu povo. Cristo compartilhou conosco a maior riqueza desta terra, que é o Santo Evangelho. Cristo nos abriu a porta do seu reino. Tudo isso foi gratuito. E o que Filemão vive é isso daqui. Filemão ele estava abrindo mão de si mesmo em prol dos outros irmãos. Mas quanto mais ele abria mão de si pela fé em Cristo Jesus, mais ele era enriquecido. Mas ele era abastado. Essa troca que nós temos com o irmão nos edifica, nos encoraja, nos anima a perseverar na fé em Cristo Jesus. A oração de Paulo nos ensina que a fé que Cristo nos dá é eficaz quando nós compreendemos que a melhor coisa é dar do que receber. Nós somos mordomos, nós recebemos as coisas de Cristo para elas ficarem guardadas. Precisam ser colocadas ao serviço do reino de Deus. A fé em Cristo Jesus nos leva a ter o mesmo modo de pensar em Cristo Jesus, que Cristo Jesus teve. Quando nós lemos Filipenses capítulo 2, Paulo faz uma descrição, e Paulo fala assim:
tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo e se fez servo. E é isso que nós precisamos. Nos esvaziar, esquecer de nós mesmos e servir o próximo. A fé que Cristo nos dá nos aponta para o serviço. Nos ajuda a termos comunhão com Ele e a viver Cristo Jesus. E Paulo, nesse versículo que nós lemos, ele continua dizendo, no pleno conhecimento de todo bem cá em nós, ou seja, essa fé que se torna eficaz, que Paulo está falando, no pleno conhecimento de todo bem cá em nós, tem relação com experiência, ou seja, Paulo está dizendo que a fé que Filemão deveria mostrar, deveria ser eficaz nos seus efeitos, ou seja, quanto mais ele vivesse, mais as pessoas que se aproximavam dele veria essa vida piedosa e santa que ele vivia. E esse bem cá em nós é Cristo Jesus. Então, quanto mais ele vivesse essa fé, mais as pessoas veriam Cristo Jesus em sua vida. Não veriam as suas posses, não veriam os seus bens, veria na sua vida Cristo Jesus, nosso Senhor. E é dessa forma que nós temos que viver pela fé em Cristo. Se a fé que nós dizemos que temos em Cristo nos leva a nos promover, estamos errando. A nossa fé precisa de ajustes. Mas se nós vivemos pela fé em Cristo Jesus, e as pessoas que Deus envia até nós têm visto Cristo em nossa vida, graças a Deus, é assim que precisamos continuar vivendo para a glória de Deus. Viver pela fé em Cristo nos alinha as nossas aspirações, alinha os nossos desejos, deixamos de lado aquilo que não agrada ao Senhor. Pela fé, vivemos aqui nessa terra desejando a Jerusalém celestial. A fé eficaz é aquela que revela Cristo Jesus, nosso Senhor. É essa fé que nós precisamos viver para a glória de Deus, nesse tempo de dificuldade, de desafios que vêm sobre nós, em que o cristianismo, por assim dizer, vai ser colocado à prova. E como povo de Deus, precisamos continuar vivendo essa fé. No tempo passado, quiseram desacreditar do Evangelho. Egésico, um cristão convertido do 2º século, conta, relatando sobre Tiago, o meu irmão de Jesus, que a classe sacerdotal, em um determinado momento, chegou até ele e disse, olha, muitas pessoas vão se reunir aqui, e nós queremos que você vá lá no pináculo do templo, no lugar alto, e desacredite Jesus. As pessoas estão acreditando em Jesus, e você é uma pessoa bem requisitada, e nós precisamos que você nos ajude nisso. Tiago subiu no pináculo do templo, num determinado tempo, e ele testemunhou acerca de Jesus. Ele falou acerca de Jesus, e as pessoas deram graças a Deus. E Tiago foi lançado lá de cima. Então, desde sempre, a fé, o Evangelho, ele é colocado à prova. E os nossos tempos caminham para isso. E nós precisamos ter certeza de quem é Cristo Jesus e viver pela fé. O que a Bíblia diz é o que está se cumprindo. O meu justo viverá pela fé. É preciso que aquele que se aproxima de Deus se aproxime pela fé e creia que Ele existe. Sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos da fé em Cristo Jesus para viver dessa forma, servindo, amando os irmãos. A fé de Filemão em Cristo Jesus o conduzia à comunhão com o povo de Deus. Isso é muito maravilhoso. E eu acho isso muito lindo. A verdadeira fé reverbera para os santos de Deus aqui na terra. Essa fé genuína de Filemão em Cristo Jesus reverberava para o povo de Deus através do amor, através do serviço. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos que se encontra no Evangelho de João. E esse texto, meus irmãos, eu vi um vídeo do pastor Gilson Campos, ele estará aqui conosco, que eu achei muito interessante a relação que ele faz do pastoreio em relação ao amor de Pedro para Cristo. João 21, do 15 ao 17, diz assim, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse, apacente os meus cordeiros. Jesus lhe perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama?
Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Então a gente vê aqui a relação que Jesus faz com o amor de Pedro por ele. Pedro, você me ama? Então você apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, você estará me amando quando você pastorear as minhas ovelhas. Quando você tiver comunhão com elas, quando você estiver no meio delas, quando você estiver comunicando a minha palavra a elas. E é isso que Jesus nos ensina. O amor cristão nos leva a um envolvimento com o próximo. Não nos leva para ficar longe, mas nos aproxima. Cristo é muito enfático com Pedro. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, ande no meio delas. Pastorear as ovelhas de Cristo, e graças a Deus que o Senhor tem colocado o pastor nas nossas vidas, pastores nas nossas vidas, pessoas que nos ensinam as Escrituras, mas nós, como irmãos em Cristo, precisamos olhar para esse texto e também fazer parte disso aqui. Ir em prol do nosso irmão e trazer a ele a palavra do Evangelho, apacentá-lo pelo Evangelho de Cristo Jesus e encorajar ele a viver o Evangelho de Cristo Jesus. A palavra coração citada por Paulo nesse texto tem ligação com a natureza emocional da pessoa. O amor de Filemão pelos santos é o que conhecemos de amor ágape. Era um amor doador, era um amor benevolente, era um amor generoso, era um amor que vinha em auxílio da igreja de Cristo. Isso é muito maravilhoso. O amor de Filemão reanimava o coração da igreja, concedia refrigério aos santos de Deus. Cristo Jesus, quando nos imputa a sua justiça, nos concede o maior refrigério que nós poderíamos receber. Por meio da sua justiça, Cristo apaziguou a ira de Deus que estava sobre nós. Quando Jesus voltar e levar a sua igreja para si, e quando nós comparecermos diante do tribunal de Deus, não haverá misericórdia naquele dia, meus irmãos. Ali não haverá mais chance. O serviço cristão ele tem que acontecer agora. A palavra de Deus ela testifica que naquele dia muitos vão chegar diante de Deus e vão falar: eu fiz isso, fiz aquilo em teu nome, curei. E Deus vai falar: apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Isso é muito sério. O serviço cristão ele tem que ser agora. E não é pelo tanto de obra que nós fazemos que seremos justificados, mas servir o Senhor, tendo como foco a igreja de Cristo, é algo que o Senhor Jesus Cristo nos aponta e que precisamos exercer na nossa caminhada cristã. 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É essa motivação que Filemão tinha ao empregar tudo o que ele tinha no serviço cristão e que precisamos fazer também. Esse mesmo refrigério que Cristo nos dá deve ser comunicado por nós a todo o povo de Deus, a todos aqueles que o Senhor colocar diante de nós. Veja, Filemão recebia irmãos em diversas situações. E a forma como tratava esses irmãos fazia com que eles se sentissem aliviados de suas tristezas e angústias. Esses irmãos tinham suas mentes apaziguadas e acalentadas. Eram fortalecidos para prosseguirem na carreira cristã. Então nós aprendemos aqui que não podemos ser cristãos que amam apenas de palavras, somente de palavras. O amor bíblico que Jesus nos ensina e que nós vemos aqui na vida de Filemão, ele tem prazer na comunhão, ele tem desejo por envolvimento. E digo mais, ele tem necessidade da igreja de Cristo. Ele precisa estar no meio das pessoas. Jesus andou no meio do seu povo. Os apóstolos andaram no meio do povo de Deus. Se eu digo que eu amo ao Senhor, eu vou andar no meio do povo do Senhor. 1 João 3,18 diz assim: filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Paulo, mesmo distante de Filemão, sente profunda alegria e conforto
por saber que Filemão era uma fonte de Deus para consolo de tantos irmãos. O amor de Filemão era abnegado, era um amor altruísta. Ele não precisava receber algo em troca. É o tipo de amor pautado na verdade bíblica que motiva os santos a permanecerem crentes. Um amor que, quando precisa, confronta, muitas vezes vai ferir, mas também promove a cura. O amor de Cristo pela sua igreja é assim também. Se estamos atrás de um amor que nos aceita como somos e que não nos leva à transformação, o amor de Cristo não é para nós. Se queremos o amor de Cristo, seremos aceitos como estamos. Jesus disse: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É para vir como está. Porém, seremos transformados, seremos confrontados, seremos expostos aos nossos pecados. É necessário termos conhecimentos das mazelas das nossas vidas. Seremos feridos por esse amor de Cristo, mas também seremos curados. Cristo Jesus fez isso conosco e faz isso conosco. Cristo Jesus nos expõe às nossas mazelas e dói. É ruim você perceber que você pecou contra Cristo. É ruim você perceber que você errou contra o Senhor da sua vida. Mas ao mesmo tempo que Cristo nos expõe às nossas mazelas, Ele mesmo nos aponta para si. E quando nós vamos a Cristo arrependido, Ele nos perdoa e traz paz no nosso coração. Esse é o amor cristão que precisamos ter em nossos dias. No nosso tempo, infelizmente, as pessoas têm vivido pautadas em um amor aguado, baseado em sentimentos. Isso tem feito com que as pessoas não suportem a verdade. As pessoas fogem da verdade. Na verdade, por assim dizer, as pessoas têm criado suas verdades. E por ter várias verdades, as pessoas vivem de uma forma insaciável. Quanto mais verdade tem, mais insaciável as pessoas ficam. Interessante isso. Não existe plena paz na vida daqueles que vivem suas próprias verdades. Toda vez que a pessoa ela exclui o absoluto da palavra de Deus, por exemplo, ela vai ser a pessoa mais infeliz. Não podemos viver sem os absolutos da vida. E a palavra de Deus é absoluta naquilo que ela diz. O amor bíblico que cada cristão tem que viver e comunicar aos irmãos deve estar fundamentado na racionalidade do Evangelho. Isso quer dizer que vou viver aquilo que glorifica a Cristo e o meu irmão será abençoado por Cristo pelo amor bíblico que eu vou externar a Ele. E não de outra forma. É assim, meus irmãos, que nós precisamos viver nossas vidas. Fé em Cristo Jesus, que reverbera para a igreja em forma de serviço. Deus, então, nos abençoe, nos ajude a vivermos a vida cristã de maneira a ter Cristo como nosso maior exemplo, como nosso maior motivador. Não procure motivadores humanos, procure o principal motivador, que é Cristo Jesus. Ouça aqueles a quem o Senhor tem levantado, que tem pregado as Escrituras. Repare suas vidas, imite-os, sirva ao Senhor com alegria, externando sempre, colocando sempre a fé em Cristo em ação e vivendo o amor de Cristo para com a igreja do Senhor. Que Deus assim possa nos abençoar e nos dar sua graça para que possamos viver essas verdades que a palavra de Deus nos traz. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por tua palavra que nos ensina tanto e que nos confronta, Senhor, e que nos ajuda a compreender que a fé em Cristo Jesus não é simplesmente para vivermos uma satisfação aqui nessa terra. Muito mais do que isso, Senhor. É para que possamos viver a Ti. É para que possamos ter comunhão com o Senhor. É para que possamos conhecer o Senhor profundamente. E quanto mais conhecemos o Senhor, ó Deus, que possamos servir a Tua igreja, que possamos nos envolver com o nosso próximo, que possamos colocar, meu Deus amado, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado a serviço do Teu povo, da Tua igreja, daqueles que o Senhor tem chamado para si. Ó Deus, que o Senhor nos ajude para que possamos ter diante de nós sempre essas verdades que a Tua palavra nos traz. Precisamos, ó Deus, de Ti. Vivemos dias difíceis, ó Pai, mas que possamos viver pela fé e amando os nossos irmãos, ó Pai, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por Tua palavra.
Muito obrigado, Deus amado, por Cristo Jesus. Abençoa as nossas vidas, abençoa os nossos irmãos, abençoa a tua igreja aqui em Montemor, no Brasil e no mundo, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus os abençoe e até domingo para a glória do Senhor, às 10 horas da manhã.